Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre como tá sendo a minha experiência, limitando o meu tempo de tela, tal qual uma criança. Eu decidi colocar tempo de tela porque meio que do ano passado pra cá, o meu tempo livre ele acabou aumentando. Eu peguei menos coisas pra fazer na faculdade e, enfim, eu tenho mais tempo livre na minha vida, mas eu percebi que é como se não fizesse diferença. Esse tempo livre a mais que surgiu na minha rotina. Porque simplesmente ele é todo embora, com redes sociais no geral. Mas é principalmente de aquelas de scrolling, né? Então, assim, vídeos mais curtos. E eu percebi isso e eu decidi que eu queria fazer coisas diferentes, sabe? E não necessariamente, eu não queria, a minha intenção nunca foi parar de usar o celular, ficar completamente longe de algum tipo de tela, não. Nunca quis isso. Eu só quis parar de ficar scrollando o tempo inteiro, sabe? Então, às vezes, é como se eu quisesse parar, mas eu não conseguisse. Era muito doido. Então, eu decidi colocar esse tempo de tela, porque eu queria conseguir ver mais vídeos no YouTube, eu queria conseguir assistir séries, filmes, coisas que eu não tava conseguindo fazer, mesmo tendo tempo pra fazer, sabe? Eu queria começar a assistir vídeos mais longos, na verdade, não, assim, como resumo geral. Eu tenho alguns hobbies também que eu queria voltar a fazer ou continuar fazendo com mais assiduidade mesmo, sabe? Eu queria voltar a fazer frequentemente. Então eu faço crochê, eu queria voltar a fazer. E eu percebi alguns malefícios e alguns benefícios. Assim, malefícios são pouquíssimos comparados aos benefícios, com certeza. Mas eu queria relatar minha experiência como alguém que está com bloqueio de tela. O aplicativo que eu coloquei especificamente, ele tem uma contagem. Assim, tem algumas configurações que eu posso fazer, né? E eu coloquei como configuração a contagem antes de entrar no aplicativo, para eu ter um tempo de pensar se eu tenho certeza de que eu quero entrar nesse aplicativo. Então, às vezes eu nem queria entrar, às vezes eu só tava clicando por impulso mesmo. Ah, eu tô sem nada pra fazer, eu vou clicar, enfim, numa rede social. E aí, como ele dá esses segundos, às vezes você nem quer, sabe? E aí eu percebi, nossa, nem quero tanto assim. E acabava nem abrindo. Então, isso foi ótimo, sem dúvida alguma. Eu percebi que muitas das vezes era só impulso e não uma necessidade. Além disso, também coloquei bloqueio até certa hora do dia. Então, em dias úteis, a partir das 10 horas eu não consigo entrar mais nas minhas redes sociais. E vai até 7 horas do dia seguinte, que é quando. 7 horas? Sim, 7 horas, que é quando eu estou saindo de casa. Então, eu não consigo mexer das 10 horas até as 7, que é quando eu tô saindo de casa. E aí eu posso mexer, só que isso eu nunca fui muito de mexer na rua mesmo, sabe? Então, assim, geralmente quando eu não estou em casa, eu não fico scrolling, sabe? Não tem esse problema. Então eu falei, acho que acredito que eu nem vou precisar. E de fato, o máximo que eu mexia era em ônibus. Então, no tempo que eu tava no ônibus, eu mexia nas redes sociais. Mas isso também nunca foi um problema pra mim, porque eu sempre considerei o transporte meio que um tempo perdido, sabe? De fato, já era ruim estar tendo que pegar 1 hora de algum transporte público. Então, eu nunca quis me limitar a ponto de não mexer nem nesse horário, sabe? Até porque é um momento assim que já é um problema, e aí eu não queria tornar um problema maior não podendo mexer nas redes sociais, mas nem sempre eu mexo. Eu gosto de ir olhando a paisagem, então assim, só isso mesmo, só contextualizando essa parte. Assim, além dos benefícios de fato ter aumentado, eu consigo perceber o dia passar, né? Então eu consigo ver que o dia tá acontecendo justamente amanhã, tarde e noite, quando ficou é, co- conforme a noite vai caindo, eu consigo perceber. E é uma coisa que eu não percebia antes. Eu comecei a gravar aqui pro canal, comecei a gravar vlogs, enfim. Eu já tinha tentado começar antes, mas eu percebi que isso tava me atrapalhando, as redes sociais me atrapalhavam, não a gravar só, que nem eu falei, mas vários outros hobbies. E
não estar scrollando me permitiu poder ter tempo de gravar aqui mesmo, principalmente editar. Porque eu queria aprender a editar, então eu queria fazer uma ediçãozinha legal, sabe? Assim, na medida do possível, na medida do meu possível. Mas isso era uma coisa que eu tinha vontade de aprender, só que eu nunca pegava pra aprender justamente porque eu nunca tinha tempo, né? Mesmo tendo tempo. Então, sem dúvida alguma, eu percebi isso de benefício. Ponto negativo é que às vezes eu preciso entrar correndo em alguma rede social porque eu preciso resolver alguma coisa, eu preciso responder alguém. E tem uma opção de Quick Open, né? Então, assim, é só. Ele fica 3 minutos liberado. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar também. Ah, além de ter um tempo antes de entrar e ter um tempo total de tela, eu tenho sessões. Então, por exemplo, eu vou abrir uma rede social, eu sou permitida ficar naquela rede social 15 minutos depois de ter esperado uns 15 segundos antes de entrar. Aí eu posso liberar uma sessão de 15 minutos e ficar por 15 minutos. Ou se eu precisar entrar correndo, eu tenho o Quick Open, que é uma opção que eu clico e fico 3 minutos liberado. Enfim, isso é tudo configurável, né? Eu tô falando nas configurações do meu caso, que se encaixou melhor pra mim. E aí eu consigo ficar 3 minutos tranquilo só pra responder mensagem, alguma coisa assim. Eu não queria ficar totalmente sem redes sociais, sabe? Nunca me pegou isso também de, viver sem as redes. E eu não queria desinstalar, era uma medida meio que radical, e eu já fiz isso algumas vezes. Então, em época que eu estudava para vestibular, eu cheguei a fazer isso. E, e quando eu voltava, parecia que eu voltava até pior, sabe? Que eu falava assim, nossa, fiquei um tempão sem assistir, sem ver nada, então eu vou voltar e eu vou arrebentar a boca do balão. E às vezes não adiantava, sabe? Porque eu fiquei tanto tempo cultivando esse hábito esse não hábito, né? Justamente a falta das redes sociais, e aí às vezes eu instalava de volta, eu falei assim, agora eu já consigo me controlar, né? E eu instalava de volta como se fosse um efeito rebote, sabe? Então eu não quis mais tomar essa medida mais drástica, porque pra mim eu sei que não funciona tanto. E eu sabia que eu não ia querer ficar pra sempre sem redes sociais. Então é uma medida que pra mim não é duradoura, sabe? Então pode ser que hoje eu não. Eu queira ficar sem, daqui a pouco eu quero ficar com, mas eu queria que esse limite de tela, que assim, eu conseguia me desprender um pouco, mesmo tendo redes sociais no meu telefone, sabe? Me controlar mesmo. Eu queria me controlar, aprender a me controlar. É isso que eu queria, no final das contas. É, então, sabe? É justamente sobre comer também, sobre algum tipo de compulsão. Eu queria me controlar, mesmo tendo ali, o mundo não vai acabar, eu não preciso scrollar até o dia amanhecer. É só sobre isso, sabe? Isso que eu queria conseguir fazer. E de fato, eu consegui, porque é um pouco difícil de obedecer de vez em quando, eu confesso, mas eu nunca fui alterar as configurações em dias úteis, né? Então, assim, dias que eu tenho que ser funcional, eu nunca fui alterar configurações. Já alterei configurações, sim, em feriados, em que, assim, tipo, alterar configurações por conta e risco, pelo dia de hoje, sim, sabe? Estava indo alterar as configurações porque não tinha outra coisa pra fazer. Eu queria passar o dia inteiro, às vezes, scrollando mesmo, e é sobre. Porque eu não acho que seja uma, um problemão, sabe? Na minha vida mesmo. O problema não é consumir esse tipo de coisa. Até porque eu tiro muita coisa legal, sabe? Muito conteúdo legal. O meu algoritmo eu construí tijolo por tijolo e eu gosto dele, entendeu? Então eu gosto das coisas que estão lá. Então não é como se fosse um vilão na minha vida. Mas é isso, sabe? Eu queria saber ter esse autocontrole, conseguir ter esse autocontrole. Então, eu estou conseguindo. Haviam dias úteis, né? Então, assim, que eu teria que acordar cedo no dia seguinte, que eu não conseguia parar de scrollar. Gente, eu me sentia uma marionete da mídia, sabe? Porque eu não conseguia parar de scrollar nem a pau. Sabendo que eu tinha que dormir cedo, já não era mais cedo, já era de madrugada, e eu tinha que acordar cedo. E aí eu continuava scrollando, e é isso, e vamos, eu quero ver mais, eu quero ver mais. Eu não conseguia parar de jeito, de forma alguma. E com certeza, e nunca mais, depois que eu instalei esse aplicativo de tempo de tela, nunca mais isso aconteceu. Até o momento, né? Eu nunca mais até hoje, no caso. E, enfim, às vezes que eu tinha que entrar correndo no aplicativo e não conseguia, era porque ele tava bloqueado
depois das 10 horas, né? Então, porque não tem papo mesmo, só se eu entrar nas configurações e mexer, que aí no caso eu tive que fazer. Houveram vezes, eu não consigo nem citar um exemplo porque eu não lembro, mas eu lembro que houveram vezes. Isso eu tenho certeza. Uma das coisas que, linkando, né, com o fato de que eu não fico até mais de madrugada scrollando, percebi que parar de mexer nas redes sociais algum tempo antes, quanto mais tempo antes eu parar, melhor. Eu estou dormindo com mais facilidade. Meu cérebro não fica confabulando, não fica. Eu nem sei se essa palavra se encaixa, mas não fica borbulhando, sabe? Meu cérebro não fica fervendo de informação antes de eu dormir. Eu consigo dormir um pouco mais fácil, sabe? Então, nunca foi problema de insônia. Sempre foi rede social, no final das contas. Sim, quem sabe, né? Mas assim, justamente eu acho que eu ficava muito agitada depois de ter consumido muita coisa em rede social, principalmente. E meu cérebro ficava assim, muito loucão das ideias, eu não conseguia dormir. Tanto que, às vezes, eu ainda continuo consumindo conteúdo antes de dormir, né? Então, tendo telas na minha frente antes de dormir, mas eu não fico tão louca assim, porque os conteúdos que eu consumo quando tá chegando mais na hora de dormir são conteúdos mais lentos, não são tão rápidos, né? Então, não são vídeos curtos. No caso, geralmente vídeos longos, séries, filmes. Então, assim, por mais que o ritmo do vídeo e do filme e da série seja mais acelerado, não chega no nível de aceleração que é um TikTok. Pode ter certeza. Uma coisa que eu tenho a criticar, inclusive, essa plataforma é que ao abrir o aplicativo ele abre direto no Shorts e isso me incomoda muito. Porque eu estou tentando fugir disso e ele abre o aplicativo direto nisso. Eu não sei se é alguma configuração. Se alguém souber de alguma coisa, eu ficarei feliz em receber dicas, porque ele abre direto no Shorts. Isso me incomoda muito. Às vezes eu só quero assistir um vídeo longo e eu caio direto no Shorts. E quando eu vou ver, ó, eu tô lá, com o dedo assim, ó. E falo, não, pelo amor de Deus! E aí, isso me fez também dar uma bloqueada é, no YouTube mesmo. Mas eu deixo um tempo de sessão, no caso, né, bem maior. Então, porque quando eu estiver vendo vídeos longos, eu não ficar sendo interrompida, sabe? E caso eu esteja vendo vídeos curtos, eu seja interrompida da mesma forma. Eu acho que deu pra entender aí. Mas é basicamente isso. Então, esse vídeo foi um relato, né, uma experiência pessoal de como está sendo é, ter as telas controladas tal qual uma criança e controle a tela das crianças de vocês e das crianças interiores de vocês. Enfim, eu só tenho elogios a essa prática. Eu tenho gostado muito de fazer isso. E se você tá procurando, assim, algum relato de uma experiência mais realista mesmo, porque, gente, eu já vi tantos vídeos, não é uma crítica, talvez seja um pouco, mas alguns vídeos que não parecem tão reais, sabe? De pessoas contando as experiências e falando do quão maravilhoso foi, mas é assim, contando como se fosse a senha de tudo na sua vida. Como se você fizesse isso, a sua vida fosse resolver. Não vai resolver, tá? Não vai resolver. Se você procrastina, você vai continuar procrastinando de outras formas. Você tem que buscar resolver esse ponto específico da sua vida. Às vezes são vários outros problemas, mas você pode ter certeza que se você tem esse problema, justamente o consumo excessivo desse tipo de conteúdo rápido atrapalha. Então, agrava a sua situação, que também é o meu caso. Então, vai te ajudar sim, não vai salvar a sua vida, porque só você pode salvar a sua própria vida. Mas, enfim, queria dar esse relato e se você tá pensando em fazer isso, faz, não é assim, é um empurrãozinho, mas você não precisa de empurrãozinho, só faz, sabe? Não pensa muito, só faz, porque se você for pensar muito, você nem vai fazer. Porque é assim que nós, procrastinadores, funcionamos. Enfim, é isso. Espero que eu tenha ajudado alguém com esse vídeo e até uma próxima.